imensa assembleia, presidida pelo irmão Sóstenes, centenas de espíritos suicidas ouviam atentamente as palavras dele e de irmã Doris. Os ensinamentos que receberão certamente irão influenciar bastante na sua vitória. Uma vitória das mais difíceis que deverão alcançar contra vocês mesmos. Mas não sairão daqui alçando esferas espirituais mais elevadas, enquanto de nosso instituto ou de suas consciências não receberem certificados de reabilitação. E quando teremos tais certificados, irmã Doris? Somente após a reencarnação, meus amigos, uma vez terminado o curso iniciado neste momento. Aqui estão os seus educadores. São como anjos tutelares que se dedicarão tanto a vocês quanto a seus destinos. Eles acompanharão a todos, a partir deste momento, em todos os dias de sua vida. E só darão por cumprida a nobre missão quando vocês voltarem da Terra novamente para este abrigo no mundo espiritual. Receberão, então, e ganharão como que um passaporte para outra localidade espiritual, onde retomarão a rota evolutiva tragicamente interrompida pelo suicídio. À minha direita está Epaminondas de Vigo, espírito elevadíssimo, que vem desde o antigo Egito e da Idade Média na Espanha até os dias atuais, servindo a verdade em nome de Deus. Nos tempos apostólicos, como discípulo de Pedro, glorificou o Mestre Divino, sofrendo o martírio e a morte no circo de Nero. Na Espanha, brilhou como estrela salvadora, auxiliando os desgraçados e perseguidos. Mas justamente porque brilhava no meio das trevas, sacrificaram-no outra vez, não mais atirando seu velho corpo carnal às feras famintas, mas queimando-o numa fogueira pública. À esquerda, Surya Omar, antigo mestre de iniciação em Alexandria, notável filósofo na Grécia, logo após a chegada de Sócrates. Como precursor de Jesus Cristo, ensinou a doutrina secreta a discípulos das mais modestas classes sociais, aos deserdados e infelizes. Espalhou conhecimentos repletos de vibrações divinas, inspirado na elevação dos pensamentos ao Criador. Mais tarde, reencarnou na própria Judéia, atraído pela figura incomparável do Mestre dos Mestres. Desdobrou-se em atitudes humildes, por seguir as pegadas luminosas do Pastor Celeste. Já em idade avançada, conheceu as duras perseguições de Jerusalém. Fortalecido por uma fé inabalável, sofreu longo martírio no fundo de um calabouço. Foi torturado com a cegueira, martirizado com espancamentos, mutilações dolorosas, até que seu corpo não mais resistiu e ele passou para a grande pátria espiritual. Surya Omar, como Epaminondas, teve a mente voltada desde muitos séculos para as altas expressões da espiritualidade. Hoje, se ambos continuam operando na região de angústias em que nos encontramos, não será porque lhes faltem merecimentos para alçar esferas superiores, mas porque preferem estender atenções e amor aos mais desgraçados. E este é Aníbal, meus caros filhos, jovem que conheceu pessoalmente a Jesus de Nazaré durante suas pregações inesquecíveis pela Judéia. Aníbal de Silas, um daqueles meninos presentes no grupo que Jesus abençoou diretamente, dizendo: deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Aníbal, que oferecerá a vocês ensinamentos cristãos exatamente como os ouviu do próprio Mestre. E ele assegura que quando Jesus pregava sua doutrina de amor, quadros explicativos de maravilhosa precisão e encanto surgiam inesperadamente à visão dos ouvintes. Sim, irmã Doris, esclarecendo-os de forma inconfundível, por imprimirem na mente de cada um o exemplo que nunca mais seria esquecido. Era por isso que, falando, o grande Salvador conseguia conter multidões famintas por longas horas. Era capaz de dominar povos rebeldes, arrebatar ouvintes, convencer corações receosos. Aníbal cresceu e fez-se homem, sentindo-se sempre envolvido pelas radiações do Divino Mestre e que nunca mais se apagaram das suas recordações.
Trabalhou pela causa, repetiu o que ouviu do Senhor ou de seus apóstolos, preferindo, porém, instruir crianças e jovens, lembrando-se da bondade com que Jesus se dirigia à infância. Viajou e sofreu perseguições, injúrias, injustiças, até porque era de bom gosto social criticar os adeptos do Messias, ofendê-los, persegui-los, matá-los. Em Roma, Aníbal viu-se glorificado pelo martírio. Teve o corpo incinerado num poço que ornamentava os jardins de Nero, aos 37 anos de idade. Sincero, apaixonado pela boa nova do Filho de Deus, será a boa nova, o ensino que ministrará a vocês, pois para ele são como meninos que ainda ignoram tudo em torno dela. A fim de se especializar nestes sublimes ensinamentos, têm sido necessárias a Aníbal vidas sucessivas de renúncias, trabalhos, sacrifícios, pois somente assim seria possível desenvolver este dom tão precioso. Ele o conseguiu, porque jamais em seu coração faltou a vontade de vencer. Nunca esqueceu os dias gloriosos das pregações messiânicas, o momento em que foi abençoado diretamente pelas sagradas mãos de Jesus e a palavra do Divino Mestre dizendo: deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. É que Aníbal vinha sendo preparado desde eras distantes. Viveu nos tempos do profeta Elias, respeitando o nome do verdadeiro Deus. Foi mais tarde iniciado nos mistérios das ciências pela antiga escola dos egípcios. Apesar do sacrifício em Roma, renasceu ainda na terra. Sofreu novas perseguições nos tempos de Adriano e comemorou a vitória de Constantino. Sacerdote católico na Idade Média, por mais de uma vez, foi anjo protetor de pobres crianças abandonadas, convertendo-as em homens úteis e em mulheres honestas. E tanto Aníbal se preocupou com a infância e a juventude, tanto fixou energias mentais naqueles rostinhos tão meigos, que sua mente imprimiu em si próprio uma eterna aparência de adolescente gentil. Sim, pois como veem, ainda parece ser o menino abençoado pelo mestre Nazareno na antiga Judéia, na sua passagem visível pela terra. Até que um dia, uma ordem direta desceu das altas esferas de luz, vinda diretamente do Cristo. Vai, Aníbal, e oferece dos teus labores à legião de minha mãe. Socorre com meus ensinamentos que tanto prezas os que mais destituídos de luzes e de forças encontrares, confiados aos teus cuidados. Pensa de preferência naqueles cujas mentes hão desfalecido sob as penalidades do suicídio. Entreguei-os de há muito à direção de minha mãe, porque só a inspiração maternal será bastante caridosa para erguê-los para Deus. Ensina-lhes, Aníbal, a minha palavra. Desperta-os recordando-lhes os exemplos que deixei. Através de minhas lições, ensina-os a amar, a servir, a dominar as paixões, aplicando sobre elas as forças do conhecimento.
a encontrar as estradas da redenção no cumprimento do dever que para os homens tracei, a sofrer com paciência, porque o sofrimento é prenúncio de glória, a alavanca poderosa do progresso. Abre-lhes o livro das tuas recordações. Lembra-te de quando me ouvias na Judéia e ilumina-os com as claridades do meu evangelho, pois é só isso o que lhes falta. E aqui está ele, meus irmãos, modesto, pequenino como um adolescente, mas tocado pela flama imortal da inspiração cristã. A partir deste momento, confio seus espíritos à bondade de Aníbal. Fez-se pequena pausa, momento no qual meus dois companheiros e eu não contivemos as lágrimas, ainda perplexos, até mesmo envergonhados com a honra recebida. E as lágrimas, antes tímidas, expandiram-se em largos sorrisos de esperança ao contemplarmos ao longe, no centro do grande salão, a figura radiante de Irmã Doris, também sorrindo para os nossos tristes espíritos. Imensa comoção atingia a alma dos aprendizes, extraindo do seu íntimo enorme admiração pelos 3 vultos que lhes eram apresentados. E que tão estreitamente se ligariam ao nosso destino por um tempo que não poderíamos absolutamente prever. Aproveitando o pequeno intervalo na reunião, Camilo comentava com seus amigos. Confesso que até agora é difícil acreditar. A figura de Jesus Cristo nunca havia sido me apresentada desta maneira. A verdade é que, até então, o Messias nos aparecia à imaginação mais como um ser inatingível, incompreensível à mente humana. Certamente, João. Nunca o imaginei como personalidade real, capaz de se tornar compreendida e imitada pelas demais criaturas. Verdade ainda maior é que nossos 3 instrutores foram contemporâneos do Filho de Deus. E mais, conheceram-no pessoalmente, ouviram-no falar, falaram mesmo com ele. Por isso agora não tenho mais dúvidas. O divino profeta, Espírito perfeito, jamais se negou a falar com quem o procurasse. Incrível, meus caros. Um destes espíritos iluminados recebeu as bênçãos daquela mão milagrosa afagando sua cabeça. Muitos internos haviam ocultado a face entre as mãos. Outros se entregavam às lágrimas silenciosas, discretas, que desciam como se purificassem suas almas num grato e fervoroso batismo. A emoção era geral, Ivone. O silêncio continuou por alguns instantes, até que Sóstenes continuou, auxiliado pela sábia Irmã Doris. Não é aconselhável a perda de tempo, meus filhos. Iniciaremos hoje mesmo medidas favoráveis a todos vocês. Serão novamente divididos em grupos de 10, continuando separadas, como no hospital, as damas dos cavalheiros. Somente durante as aulas, ou em dias de reuniões recreativas, poderão encontrar-se e trocar ideias com elas. Podemos saber o motivo da separação também aqui neste departamento, nobres irmãos? Isso acontecerá, Camilo, porque vocês trazem ainda influências da matéria, inquietações mentais que convém educar. Seus pensamentos deverão habituar-se à disciplina saudável, encaminhando-se o mais rápido possível para as boas expressões do espírito.
A ideia de sexo é um dos grandes obstáculos às conquistas mentais. As tendências sexuais oprimem a vontade, perturbam as energias da alma, induzindo-a para vibrações pesadas que retardam a evolução espiritual. Por isso, será mais prudente o isolamento. A separação levará vocês a se esquecerem de que foram homens e mulheres no plano material. Em seguida, se lembrarão de que agora devem buscar o amor espiritual, com o sentimento fraterno inalterável. Contudo, entidades esclarecidas e que ocuparam na Terra corpos femininos acompanharão todos vocês em missões educativas e familiares. Escolhidas em nossa equipe de legionários vigilantes, serão como mentoras que os auxiliarão a se adaptarem ao ambiente espiritual. Desculpe-me, irmão Sóstenes, mas já não conhecemos o ambiente espiritual? Na verdade, ainda o desconhecem, e muito, meu caro Camilo Botelho. Seus estágios no além-túmulo têm se verificado, até agora, apenas entre as camadas inferiores do invisível, o que não é a mesma coisa. E quais serão as funções delas enquanto nossas mentoras, digníssimos? Atenderão a seus pedidos, transmitindo-os à diretoria. Manterão assim, ao redor dos seus corações, os sagrados sentimentos da família. Porque ainda reencarnarão muitas vezes, reconstituindo lares que nem sempre souberam respeitar. Ao acompanhar vocês, essas mulheres desempenharão o papel do carinho materno. Como veem, meus filhos, toda ajuda que a lei permite no caso deplorável de vocês será oferecida pela direção desta colônia espiritual. Então, avante, caros amigos e irmãos. Coragem, fé e determinação para a grande batalha libertadora. Em um salão, ao lado da sala de assembleias, encontravam-se as damas da vigilância. Eram legionárias em aprendizado para futuras tarefas femininas. Serviços a serem experimentados na Terra, mas que seriam praticados agora junto a nós, espíritos sofredores, carentes de elucidações e conforto. Rita e Doris estavam entre elas, o que foi um alívio para Camilo e seus companheiros. E foi com extrema satisfação que os aprendizes beijaram as mãos daquelas nobres mulheres. Venham, meus amigos. Serão agora encaminhados a outro importante setor. Partiram então para o nobre edifício, onde ocorriam as aulas de filosofia e moral, um dos magníficos palácios situados na formosa Avenida Acadêmica. Logo ao entrarmos no local das aulas, suave comoção nos agitou. Era um salão imenso, disposto em semicírculo, repleto de confortáveis arquibancadas. Ao fundo, uma enorme placa luminosa despertava a atenção do visitante. E ao centro, ao lado dela, a cadeira do palestrante. Nem por um segundo na Terra imaginei existir uma sala de aula tão magnífica. A aparelhagem não me é estranha. Lembram-se que já a vimos por mais de uma vez nos serviços hospitalares? Tem razão, Camilo. Mas esse aparelho parece aperfeiçoado, talvez mais leve. Suaves tonalidades branco-azuladas projetavam no ambiente o sugestivo encanto dos santuários. Vejam o que está escrito nas letras cintilantes acima da tela. É o convite inesquecível do nosso eterno Salvador. Vinde a mim, todos vós que estáis exaustos e aflitos, e eu vos darei o lenitivo. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou simples e humilde de coração, e encontrareis repouso para vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.
Logo depois, entrava na sala o primeiro professor. Era o jovem Aníbal de Silas. Vinha seguido de 2 auxiliares, Pedro e Salústio, adolescentes também e muito atenciosos. A brilhante irmã Rita, igualmente, integrava o grupo de iniciados espirituais. Pensamentos do passado invadiram minha consciência, deixando que recordações queridas da infância emergissem do meu coração. E revi-me pequenino, temeroso, ao enfrentar pela primeira vez o velho professor que me dera a conhecer as letras do alfabeto. Os auxiliares ligaram fios luminosos à cadeira em que Aníbal já se sentava e prepararam uma espécie de faixa semelhante à usada no caso de Agenor Penhalva. O silêncio era religioso, Ivone. Percebia-se grande harmonia que se impunha, criando um profundo bem-estar. Mesmo sofredores, angustiados e aflitos, aquietamos nossas queixas e preocupações pessoais, aguardando a sequência do momento. Sobre o tablado, mais 6 instrutores se apresentaram. Sentaram-se em sofás, dispostos em semicírculo. Aníbal permanecia ao centro, ao lado de irmã Rita, enquanto Pedro e Salústio se distanciavam. Aníbal levantou-se. Sentimentos de esperança murmuravam misteriosamente em nossos corações desesperados. Instintivamente, os aprendizes viram-se tomados de profundo respeito e uma estranha sensação de temor. Arrepios desconhecidos passavam por suas almas, aquecendo-as com suavidade. Na verdade, ondas magnéticas eram conduzidas por meio daquele hino maravilhoso que unificava nossas mentes ao som de acordes irresistíveis, fazendo-nos vibrar com harmonia. Vamos orar, meus irmãos. Antes de quaisquer compromissos, cumpre-nos o dever de nos apresentarmos a Deus pelas forças mentais do nosso espírito. Homenageemos o Todo-Poderoso com nossos respeitos, solicitando a nós suas bênçãos divinas. Para nós, aqueles olhos brilhantes eram como tochas vivas que reconfortavam nossas almas amarguradas, uma a uma. Baixamos então as cabeças, amedrontados na presença daquela força tão superior. A prece, meus caros irmãos, será a vigorosa fortaleza capaz de manter serenos os seus pensamentos. Neste nosso primeiro encontro, fiz questão de convidar a querida irmã Rita para participar da palestra. Ela certamente também nos trará muitos ensinamentos sobre o poder da oração. Sim, Aníbal, pois precisarão de tranquilidade para enfrentar as tormentas que virão. Por isso, alçar a mente ao infinito, nas suaves expressões de uma oração sincera e inteligente, é a chave para o início do progresso. Orando, apresentando-se confiantes e respeitosos ao Pai Supremo, receberão dele a influência bendita de suas forças indestrutíveis. Impulsionados pela prece bem sentida e compreendida, aprenderão cada vez mais a mergulhar o pensamento nas dádivas celestes e voltarão esclarecidos para desempenhar as mais árduas tarefas. No intuito de iniciarem logo esse roteiro tão proveitoso, convém esquecer o passado e perseverar no bem, meus amigos. Não importa se a lembrança dos crimes cometidos pese em suas consciências, nem que por isso surjam novas dificuldades a enfrentar. O que se torna urgente e inadiável é querer iniciar a tentativa. É vocês se aventurarem vigorosamente reanimados pela mais viva coragem que puderem convocar. E Aníbal orou então, atraindo nossos míseros pensamentos para aquelas estradas suaves que espalhavam bálsamos confortadores
e forças renovadoras. À medida que orava, porém, uma faixa fosforescente de radiação azulada estendia-se sobre ele, envolvendo a todos, como num mágico gesto de bênção. Aníbal sentou-se ao centro do semicírculo formado pelos 6 instrutores. Pedro e Salúcio colocaram a faixa de luz em sua cabeça, ligando-a à tela espelhada. Um minuto de recolhimento e concentração predominou entre o grupo dos elevados orientadores espirituais. Logo após, o professor iniciava a explicação da sua importante aula, assessorado por Rita. Pela importância do que se passou, Ivone, não apenas naquele dia, como nos subsequentes, durante essas aulas inesquecíveis, decidi dedicar um capítulo de minha obra a estes fantásticos acontecimentos espirituais. Louvado seja Deus por me oferecer a honra de transcrever estas páginas iluminadas, as quais se propagam agora através das ondas sonoras. E que muitos ainda possam ouvir e passar adiante estes ensinamentos. Sim, pela influência que exerceu sobre nosso destino, nosso desenvolvimento moral e mental, o mínimo que eu poderia fazer, Ivone, era oferecer à humanidade este capítulo especial. Feito com muito esforço e boa vontade. Sem dúvida, querida amiga. Porém, apenas um reflexo muito pálido do que presenciamos realmente nas misteriosas e extraordinárias paragens do invisível. Muito atentos, Camilo e as centenas de espíritos suicidas ouviam as exposições de Aníbal e de Rita. Esclarecimentos sagrados sobre o Cristo que conheciam como homens, mas que ainda não havia sido devidamente apresentado aos seus espíritos. É urgente que cada um de nós, assim como a humanidade inteira, se reeduque sob a orientação das normas cristãs. Não existem superstições, nem fatos anormais na epopeia do cristianismo, como muitos imaginam. Ele não está limitado entre o presépio de Belém ao drama do Calvário, mas se estende das esferas de luz às sombras da terra eternamente. O cristianismo possui bases práticas, trazendo por finalidade a recuperação moral do ser humano. Só a magnífica doutrina exposta por Jesus permitirá a vocês, assim como a toda a humanidade, a oportunidade para a verdadeira reabilitação, para a aquisição de uma nova e elevada moral, de renascimento pessoal e coletivo, de progresso legítimo. Exatamente, Aníbal. Não importa que sejam doutores, sábios, gênios até. De nada servirão tantos títulos se desconhecerem as normas da justiça cristã. É nelas que reside a glória da felicidade eterna, uma vez que a sabedoria sem amor e sem fraternidade é glorificada apenas nas sociedades terrenas. Ah, minha querida irmã Rita, como tem evoluído no dom da palavra. Fico muito grato com a sua preciosa colaboração. Será sempre uma dádiva poder compartilhar o pouco que sei com os senhores. Mas creio que já falei demais. Afinal, esta aula não é minha. De modo algum, minha cara. Fique. Estou certo de que ainda tem muito a colaborar. Aliás, meus amigos, é na primeira aula que costumo apresentar-me aos alunos, coisa que ainda não fiz. Também, depois da majestosa apresentação feita por Sóstenes e Dóris... Tem razão, Rita. Mas como sabe, é necessário que os aprendizes me conheçam ainda melhor para que minhas experiências os estimulem nas novas etapas. Certamente, pois como o irmão Sóstenes nos diz, será sempre de boa pedagogia que o mentor apresente seus próprios exemplos aos alunos. O que tem a dizer, meus irmãos? Que sejam apresentados e seguidos todos os seus exemplos, meu irmão. Não temos dúvida de que obteremos êxito com eles. Antes de tudo, Camilo, devo levar vocês a confiarem em mim, tornando-se meus amigos,
considerando-me um espírito digno de ser ouvido e acatado. Que possam observar em mim mesmo um caráter reconstruído pelo amor de Jesus, redimido através dos princípios que deverão conhecer para progredir. Então o jovem Aníbal contou-nos a sua vida. Não apenas a última existência, testemunhada em terras italianas durante a Idade Média, mas as várias migrações no seu giro evolutivo. Mas não pense, caro ouvinte, que foram existências marcadas somente pela fé e pela moral. Aníbal narrou também seus deslizes como espírito em marcha, as lutas pela redenção diante do sacrifício das reparações. Recordou seus primeiros impulsos para o bem, as incansáveis missões, inspiradas no arrependimento pelo tempo perdido, tarefas sempre crescentes, cada vez mais árduas. Também o aprendizado resultante de suas reparações, de trabalhos no plano espiritual e no material, a fim de provar a eficiência dos progressos adquiridos. Demonstrou aos aprendizes seu devotamento a Jesus, a quem se uniu por uma dedicação indestrutível. No entanto, Ivone, era com assombro que ouvíamos as palavras de Aníbal traduzidas em imagens na tela do aparelho milagroso. Enquanto falava, a realidade de suas encarnações se reproduziam ali com tanta nitidez que parecíamos vivenciar com ele aquelas incríveis lembranças. O poder da sugestão era tão forte que nossos sentimentos entravam em harmonia com a vontade do mentor e dos seus companheiros ali presentes. Esse fenômeno nos levava a esquecer que não passávamos de meros alunos. Mais completo, real e encantador do que o cinema. Mais convincente que as cenas teatrais. Era a vida em si mesma. Natural, humana, real. Os pensamentos de Aníbal foram passando gradativamente pela tela, enquanto os alunos nem se davam conta de que tratava-se de um aparelho. Porque não o distinguíamos. Estávamos concentrados apenas no conteúdo, nos fatos que se destacariam em nossas mentes como estímulos para o futuro. Cessaram as dramáticas lembranças. Os assistentes desligaram a aparelhagem. O iluminado instrutor adolescente, então, surgia à mente dos aprendizes como um ser muito querido, de quem nunca mais desejariam se separar. Era, por assim dizer, uma comunhão de nossas almas com a de Aníbal, com seus nobres e fraternos anseios. As cenas a que acabaram de assistir, refletidas sobre esta tela, que não é senão um espelho extraordinário do mundo espiritual, foram as minhas recordações. Intactas, vivas, despertadas do fundo da minha consciência. Todos os filhos do Altíssimo, ao viverem suas existências, imprimem nos arquivos da alma todas as trajetórias testemunhadas, as ações, as obras e até os pensamentos que concebem. A longa história de cada um encontra-se gravada neles próprios, assim como a história do planeta, onde já vivemos, está arquivada nas camadas geológicas. Uma epopeia eternamente reproduzida, igualmente arquivada nas ondas luminosas do espaço através do infinito do tempo. Por sua vez, o espírito registra com nitidez idêntica tudo o que a consciência armazenou através da eternidade. Arquiva os pensamentos em seus segredos, reflete-os ou manifesta-os, conforme a necessidade do momento. Tal como fiz agora, irmã Rita, bastando para isso a ação da vontade educada. Vontade educada? O que significa isso, meu nobre instrutor? Será que poderemos usufruir dela algum dia? Ah, meus amigos, se, cursando universidades na Terra, esclarecendo inteligências como homens que foram,
houvessem igualmente cultivado os preciosos dons do espírito, capacitando-se aos conhecimentos das ciências psíquicas, certamente não teriam sido derrotados pelo suicídio. Se houvessem educado os bens da alma, agora estariam à altura de compreender minhas expressões mentais sem o auxílio desta aparelhagem. O que acabaram de ver será sempre uma operação muito delicada. Exige sacrifício por parte de todos. Meus irmãos instrutores e meus assistentes forneceram-me fluidos necessários à reprodução das imagens e dos sons, a fim de que meu esforço não fosse excessivo. Envolvidos neste ambiente de magnetismo superior, vocês sugeriram a si próprios a certeza de que viveram comigo as minhas vidas, quando a verdade foi apenas que assistiram ao passado depositado em meu ser. Não tardarão a conhecer as mesmas experiências, extraindo de vocês mesmos o passado adormecido. E isso será possível porque mantêm, mesmo embrutecidos pelas consequências do suicídio, dons da alma que nas entidades normais despertam facilmente, logo que ingressam na espiritualidade. No entanto, não competirá a mim orientar os irmãos neste doloroso retrospecto. O conhecimento que acabaram de adquirir, tão comum no mundo espiritual, um dia enriquecerá as aquisições intelectuais e científicas da Terra. Será uma grande recompensa aos homens através da ciência psíquica transcendental. Até lá, o ser humano terá de moralizar-se, desenvolver qualidades preciosas do espírito, as quais, no momento, ele ignora possuir. Assim, será digno de tão sublime aquisição, para que não venha a servir-se desse dom divino como um instrumento de crimes e paixões inferiores. Seria esse dom o mesmo praticado por Jesus Cristo durante sua peregrinação na Terra? Sim, Camilo, mas infelizmente seu valor ainda é desconhecido às inteligências vulgares. Há 2000 anos foi exercido para educar os primeiros cristãos. Seria difícil explicar as sublimes lições do Evangelho a criaturas simples e analfabetas, apenas com a veemência da oratória, a magia do verbo. O Nazareno, senhor de poderes psíquicos incalculáveis para nós, dono da maior força mental já concebida, criava cenas e corporificava-as, dando aos ouvintes o esplendor das visões interiores. Imagens que o seu pensamento fecundo e poderoso não se cansava de distribuir. É certo, porém, que nem todos aqueles que o ouviam estariam à altura de compreendê-lo. Como já foi dito, mesmo dentre os escolhidos para auxiliá-lo, houve quem não o compreendesse. Mas os outros, para quem ele representava a luz invencível da verdade, os simples, os sofredores, destituídos de vaidade, seguiam seu pensamento luminoso e absorviam os ensinamentos. Seus discípulos, do mesmo modo, ao falarem sobre Jesus, projetavam recordações inconscientemente. Recebidas por seus cooperadores espirituais, essas lembranças eram imediatamente corporificadas para a visão do ouvinte sincero e de boa vontade. A partir daquele dia, assistíamos periodicamente às aulas de Aníbal. Iniciou-se assim, definitivamente, o nosso preparo moral à luz das doutrinas cristãs. Ao fim de uma das aulas, Camilo reuniu-se com seus amigos mais próximos, em frente do majestoso centro de estudos. Impressionantes as exposições sobre as causas da vinda de Jesus à Terra. É verdade, Belarmino. E o desfile de civilizações que passou pela tela mágica? Fico cada vez mais surpreso com os vícios e fraquezas da humanidade. Desde os primórdios, as misérias humanas já imperavam sobre a Terra. Muitas das quais nunca jamais tivemos a oportunidade de perceber, João. Está aqui no meu caderno. Anotei tudo, imagem por imagem, palavra por palavra. Sem os ensinamentos cristãos, as sociedades terrenas apresentavam-se como um mundo sem a luz do sol, um coração vazio
e sem esperança. E eu, que achava ser o catedrático mais culto, o professor mais brilhante da Europa, quiçá do planeta, não chego aos pés deste jovem incomparável. Um instrutor que fala e suas exposições magistrais arrancam dos tempos mais remotos aos dias de hoje imagens, exemplos e motivos reais que se humanizam diante de nós, levando-nos a estudá-los com profundo interesse. Dias depois, Camilo e seus companheiros no mundo espiritual iniciavam um curso superior de filosofia, ainda sob a orientação do jovem Aníbal de Silas. E como era empolgante, era belo e comovente revermos a existência das sociedades extintas, seus costumes, suas quedas, seu heroísmo, suas vitórias. Estudamos como jamais na Terra a vida da humanidade desde o princípio. A história magnífica das maiores sociedades terrenas e, como dizia o próprio Aníbal, de falanges que nasceram e renasceram muitas vezes e depois se foram, atingindo ciclos melhores em outras moradas do universo, dando lugar a outras humanidades. Sim, civilizações irmãs, as quais lutariam também por meio dos renascimentos, trabalhando continuadamente em busca do mesmo progresso, unidas pelo mesmo objetivo, a perfeição. No decorrer dos meses, as aulas tornavam-se cada vez mais angustiantes, deixando os aprendizes extremamente perturbados. Meus amigos, confesso que não suporto mais deparar-me com tantas desgraças a serem estudadas. Também me sinto indignado com tantos sofrimentos, problemas, com o egoísmo que permeia a raça humana, tão ignorante da própria finalidade da vida. Não podemos mais ficar indiferentes como meros observadores frios. Fazendo parte dessa humanidade sofredora que desconhece Deus, devemos ser solidários com suas desgraças. Afinal, suas amarguras também são as nossas. A agonia impregnava os seus espíritos, despertando ânsias profundas, estados mentais inconcebíveis ao pensamento humano. Estávamos ainda perdidos, Ivone, desejando algo que nos libertasse das trevas em que nos sentíamos presos. Até que, em certa aula, num dia tranquilo em que palpitavam anseios de esperanças, Aníbal apresentou-lhes a figura inesquecível do bondoso mestre da Galileia. Seguirão agora a grandiosa epopeia do cristianismo, meus amigos. Desde a manjedoura humilde de Belém, transformada em berço celeste. As cenas descritas pelo professor, que tão bem conhecia a época da Boa Nova, mostravam com clareza impressionante as práticas inesquecíveis do divino mensageiro. Os discursos sugestivos, animados pelo colorido vivo dos quadros citados. As lições resplandecentes da mais elevada moral, lançadas à Judéia humilde e oprimida, ecoaram pelos recantos mais longínquos do mundo. Apelos amorosos de confraternização universal para a concretização de uma pátria ideal na Terra. Tudo isso será revelado em nosso encontro de hoje, apresentado ao espírito de vocês como nunca antes na esfera terrestre. Aníbal seguia falando com profundo conhecimento de causa. Citava as maravilhas de um mundo perfeito, cujas normas de governo Jesus oferecia através de sua oratória impecável.
exemplos práticos que conduziam a humanidade para a vida eterna na unidade com Deus. A imagem e as palavras cativantes do médico celeste gravaram-se, por assim dizer, também nas mentes dos aprendizes em traços indestrutíveis. Enquanto Aníbal narrava fatos, relembrando passagens comoventes, suas citações vibravam em comentários férteis, e víamos os cenários que serviram à ação do grande Mestre Jesus. Tínhamos a impressão convincente de estarmos ouvindo o Cristo proferindo o inesquecível Sermão da Montanha. Eu vi, meus irmãos. Eu vi. E agora também podem ver. Concentrem-se. E não vejam somente, mas ouçam. Ou melhor, sintam a brisa perfumada a soprar suavemente no topo da colina. Observem, o vento faz esvoaçar o seu manto, desalinhando os cabelos do mestre. Agora, estamos com ele às margens do Tiberíades. Vejam quantos seguidores nosso Salvador reunia em Genizaré, pelas cidades da Judéia ou pelas aldeias pobres da Galileia. E era como se o seguíssemos também, fazendo parte daquela massa de povo ávido de suas palavras confortadoras, de seus favores sagrados. E por todos os lugares, em conversas com seus seguidores, amigos ou discípulos, no templo explicando aos historiadores as regras da Boa Nova que trazia, ou curando, favorecendo, protegendo, confortando, exaltando, educando, ensinando, redimindo. Pois então, sigam esses passos iluminados do Cristo. Assim, serão meus aliados na missão que conduzirei por toda a eternidade. Ensinar a aprender, com Ele mesmo, os caminhos para a reabilitação espiritual e humana. A cada imagem, cada palavra, cada expressão do Filho de Deus, Camilo e seus companheiros tornavam-se mais esperançosos, porém cientes do dever que lhes cabia. E Aníbal continuava. Não apenas a terra recebeu as mensagens da Boa Nova, mas também o astral inferior foi visitado por Jesus. Ele compareceu ali, convertendo espíritos que há séculos permaneciam nas trevas da ignorância, estendendo a todos a mão fraterna e redentora. Porque ele possui poder suficiente para se apresentar em qualquer local, tornar-se visível. Aníbal disse-nos ainda que a Terra desconhece grande parte dos ensinamentos trazidos por Jesus, rejeitados pela má fé ou pela presunção dos homens. No entanto, meus caros amigos, chegou o momento de a doutrina grandiosa ser devidamente conhecida por todas as camadas sociais. Para isso, a terceira revelação de Deus aos homens já foi fornecida à humanidade em nome do Redentor. E vocês mesmos, que são espíritos, estão convidados a colaborar nesse empolgante movimento chefiado pelo Messias. E de que modo poderemos colaborar, meu jovem mentor? Procurando falar com os homens da terra, João, a fim de revelar a eles tudo isso. Pois a terceira revelação nada mais é do que um intercâmbio de ideias entre os espíritos e a humanidade. Em seguida, Aníbal expôs o drama do Calvário. E os aprendizes conheceram as lutas dos discípulos pela difusão do testamento do grande mestre. O martírio dos humildes e abnegados cristãos, inspirados sempre pela força persistente da fé. Estudamos e analisamos tudo quanto foi possível a nossa mentalidade suportar.
E sempre, ao fim de cada aula, os comentários eram entusiasmados. É realmente uma epopeia incomparável. Precisaríamos escrever muitos fascículos para darmos contas à humanidade da extensão dessa doutrina. Tem razão, Belarmino. Princípios que têm origem no próprio pensamento divino e que um dia, se Deus quiser, envolverão todos os setores das sociedades terrestres e espirituais. No decorrer daqueles encontros inesquecíveis, compreendemos o motivo da transformação de Maria Madalena, tão comovidamente apontada no Evangelho. De Saulo de Tarso, condutor escolhido pelo Messias Celeste para levar adiante sua mensagem. E o que antes lhes parecia mito, lendas imaginárias, cresceu em suas mentes como fato lógico, que não poderia deixar de existir, tal como ocorreu e as tradições narraram. Apresentado à nossa compreensão, assim, naturalmente, despido dos mistérios com que os homens teimam em ofuscar sua grandeza, Jesus se impôs à nossa convicção de outra maneira, como o mestre por excelência, o guia incomparável, devotado ao ideal da regeneração humana por intermédio do amor, da justiça, do trabalho. E Aníbal nos aconselhava: devem compreender e amar o Mestre dos Mestres. Assim, abastecerão seus corações de fé e de esperança, qualidades indispensáveis ao espírito em marcha de progresso. Esse admirável curso requereu longos anos de dedicação e estudos incansáveis, assim como de exemplificação e prática. Era a iniciação cristã dos espíritos suicidas, rigorosamente ensinada, de forma a não deixar motivos para futuros deslizes morais. Porém, Ivone, a caminhada apresentava-se árdua, longa demais para muitos de nossos companheiros. Alguns ficavam transtornados diante do trabalho difícil e constante que se tornaria imprescindível desenvolver. Mas o bondoso Aníbal estava sempre por perto para confortar e esclarecer os mais desorientados. Meus irmãos, chegaram a uma época de sua existência espiritual em que já não é mais possível parar, deixar-se dominar pelo desânimo. Reajam contra as ameaças da fraqueza, da angústia que ronda suas almas. Faz-se urgente prosseguirem, apesar das infinitas lutas que certamente surgirão. Jamais se esqueçam das palavras do sábio profeta: vinde a mim, todos vós que estáis exaustos e oprimidos, e eu vos darei o lenitivo. E nós atendíamos ao doce e irresistível chamado e avançávamos e seguíamos. Jesus Cristo, por sua vez, cumpria a promessa. Atraía-nos com seus ensinamentos sublimes, tomava-nos para seu rebanho e convencia-nos a perseverar em seus conselhos. O Divino Redentor nos provava todos os dias, através da transformação milagrosa que se verificava em nosso ser, o caridoso interesse em desviar-nos da desgraça para encaminhar-nos à redenção. Numa bela manhã ensolarada, Camilo reunia-se com seus amigos enquanto aguardavam a próxima aula. Estavam empolgados, como há muito não se via. Meus caros,
A cada novo dia, sinto-me mais atraído por esses ensinamentos. Trouxeram-me tanto conforto que às vezes até me esqueço dos dramas que vivi na Terra e aqui no plano espiritual. É como se as paixões que me desgraçaram estivessem cada vez mais distantes. A verdade é que aqui conseguimos nos esquecer da Terra. Só lembramos dela graças a outros estudos que também experimentamos, sobretudo nas aulas práticas. Mesmo recebendo às vezes a visita de antigos professores, os aprendizes viviam reclusos. Continuava não existindo permissão para saírem da colônia, a não ser em agrupamentos escoltados. Compreendíamos que tal reclusão auxiliaria nosso progresso, e a ela nos resignávamos com paciência e boa vontade. Diariamente, ao entardecer, eram permitidas recreações no grande parque universitário. Reuníamos-nos, então, em grupos e conversávamos por algumas horas. As bondosas mentoras vigilantes de cada grupo geralmente tomavam parte em tais encontros. Também as mulheres, suas irmãs dos departamentos femininos, podiam participar, o que os permitiu ampliar intensamente as relações de amizade. E assim passaram-se 10 anos, Ivone. Seria difícil, ao fim de uma década internados no Instituto da Cidade Esperança, reconhecerem em nós os vultos enfurecidos do Vale Sinistro. Aqueles mentecaptos ridículos, reproduzindo a cada instante o ato do suicídio e suas satânicas impressões. Confortados pela esperança, aliviados pela magia envolvente do amor de Jesus, esses espíritos eram agora entidades que poderiam ser consideradas normais. Não fosse a consciência que tínhamos da própria condição de criminosos, coisa que muito nos afligia e envergonhava. A penumbra caía na Cidade Esperança no mundo espiritual, e uma forte nostalgia tomava conta de todos. Do templo, situado na Mansão da Harmonia, partia o convite às homenagens à sua grande protetora, Maria de Nazaré, Mãe do Salvador. Naquele momento memorável, a direção-geral rendia graças ao Eterno. Todos agradeciam os favores concedidos aos que viviam sob o generoso abrigo. E era também quando ordens desciam de mais alto, orientando os trabalhos a serem realizados pelos servos da Legião de Maria. No entanto, não éramos obrigados a orar. Rezaríamos somente se o quiséssemos. Em Cidade Esperança, porém, jamais algum interno se recusou a agradecer ao Divino Mestre ou à sua Mãe querida, através da prece fervorosa, os sagrados benefícios recebidos. Envolvidos pelas vibrações superiores, todos, sem exceção, oravam e reviam os saudosos dias da infância, o vulto carinhoso de suas mães, ensinando-os a comovente saudação do arcanjo à Virgem de Nazaré. As palavras inesquecíveis do arcanjo Gabriel repercutiam nas profundezas de seus espíritos, tocadas pelo doce sabor do carinho materno que na vida terrestre jamais souberam considerar devidamente. Chorávamos. E saudades intensas da família e do berço natal, do lar que havíamos menosprezado, dos entes queridos e amigos que ferimos com a desistência da vida, derramavam-se por nosso ser
como novas fases de remorsos dolorosos. Orávamos sentindo em cada dia o beijo confortador animando nossas almas. E com isso, crescia a necessidade de nos tornarmos dignos dessa misericórdia. A necessidade dos testemunhos que provassem a Deus nosso imenso pesar, nosso profundo arrependimento por sermos graves infratores de suas magníficas leis. Camilo e os demais espíritos aprendizes também cursavam outras disciplinas. Uma delas referia-se à ciência universal, que incluía a necessidade de estudarem a si próprios, aprendendo a se conhecerem intimamente. Exames pessoais eram efetuados com detalhes aterrorizantes para o nosso orgulho e a nossa vaidade. Além disso, as aulas eram mistas e aprendíamos a dissecar também o caráter, a consciência, a alma, enfim, de nossos irmãos e irmãs. O professor era o venerando Epaminondas de Vigo, espírito cuja rigidez de costumes impunha mais que respeito, um verdadeiro pavor aos alunos. Em sua presença, sentíamos o peso vergonhoso da nossa inferioridade, a desonra de sermos responsáveis por crimes tão degradantes. A vergonha que açoitava nossos espíritos na presença de Epaminondas era sempre um suplício novo e inesperado. Certa noite, recolhidos em seus aposentos, os aprendizes comentavam sobre o rigoroso educador. Também estou impressionado com o nosso novo professor. Epaminondas tem o dom magnífico de investigar nossa consciência, esmiuçar as recordações mais remotas das nossas antigas migrações terrenas. Só sei que seus métodos me assustam. Meu espírito fica tão abalado que durante suas aulas sinto vontade de fugir. Livrar-me não apenas de sua presença, mas da minha própria. Concordo com João. Enquanto Aníbal de Silas acende em nossa alma fachos de confiança no futuro, Epaminondas arranca lágrimas de nossos corações, renova nossas angústias a cada novo encontro, levando-nos a sofrer intensamente. Olha, eu confesso que às vezes chego ao limite da minha loucura. Compreendo os seus temores, meus amigos. Ou por acaso pensam que eu também não me apavoro ao subir diariamente as escadarias da universidade? Porém, como sabemos, faz-se necessário que aprendamos os princípios dessa terrível disciplina. Afinal, Belarmino, é o curso natural, a sequência do que já nos foi ensinado por Aníbal. Havia, porém, um terceiro curso, o qual se resumia na aplicação prática do que já haviam aprendido. Tinha por mentor o sábio Surya Omar e desenvolvia-se geralmente fora do recinto da escola. Ocorria de preferência na superfície terrestre ou nos domínios inferiores do instituto. Sobre essa fantástica disciplina, Camilo e eu ainda iremos falar com mais detalhes. Aos domingos repousávamos. Nossos espíritos ainda eram pouco desenvolvidos, não permitindo trabalhos incessantes como faziam nossos instrutores. Num dia de descanso, Camilo e Belarmino encontravam-se com a jovem irmã Rita no agradável parque universitário. E então, meus amigos, têm conseguido aliviar suas mentes após tantos anos letivos? Certamente, minha amiga, descansamos e até mesmo nos divertimos aos domingos. Participamos sempre de reuniões fraternas efetuadas pelas irmãs vigilantes. Também visitamos em caravanas amistosas outros departamentos da colônia, inferiores ao nosso. É sempre uma oportunidade de revermos velhos amigos e antigos instrutores, como Teócrito. Ocasião também de prestar solidariedade e conforto aos irmãos mais infelizes. Bem sei que tem realizado muitos trabalhos voluntários, inclusive nos dias de descanso. Como vê, jamais deixamos totalmente de exercer atividades. Prosseguimos ainda em fase de aprendizagem,
Mesmo nas reuniões dominicais, progredimos em outros conhecimentos. Recebemos noções de arte clássica, não somente de nossos abnegados instrutores, mas também de outros que nos visitam, e até mesmo de nossas vigilantes. As artes também são um modo de servir a Deus e à criação, meus caros. Basta utilizar o belo, empregar a beleza. Seus professores, mesmo sendo cientistas, também se revelam criadores, apaixonados pela suprema beleza que se origina do eterno artista. Infelizmente, Rita, nem tudo são flores nestes incomparáveis jardins. A presença de Epaminondas é um espinho que nos tortura todo o tempo, inclusive nos momentos de lazer. Força, Camilo. As aulas de Epaminondas são tão apavorantes quanto necessárias, essenciais. Ele tem muito a ensinar a vocês, pois é um dos nossos mais sábios professores. Basta dizer que ele foi mestre de iniciação em antigas escolas de doutrina secreta, tanto na Índia como no Egito. Voltemos então ao dia em que Camilo e seus companheiros assistiam à primeira aula de Epaminondas. Num dos encantadores palácios da Avenida Acadêmica, instalava-se a Escola de Ciências, majestoso e severo nas linhas arquitetônicas. Os aprendizes apreensivos atravessavam seus portões. É impressionante, meus amigos. Tenho a impressão de que aqui se venera Deus com todas as forças da razão, da lógica e do conhecimento. Cada vez que passo por estes portões, estranhas sensações misturam-se em meu espírito. Sinto ao mesmo tempo uma profunda admiração e um terror inexplicável. Lembrem-se de Aníbal. Sua recordação arrastará para nossas lembranças a imagem do Mestre de Nazaré, o magnífico reitor da espiritualidade. Só assim reuniremos coragem, certos de que estamos sob sua proteção. Exatamente idêntico ao santuário, onde se ensinava a ciência do Evangelho, a nova sala de aula apresentava apenas uma diferença: a célebre norma grega escrita no topo da tela espelhada. Homem, conhece-te a ti mesmo. Logo abaixo, uma não menos célebre frase cristã, espécie de autorização divina para os trabalhos que se desenvolveriam sob as suas leis. Ensinou Jesus: ninguém entrará no reino de Deus se não nascer de novo. A doutrina cristã permeava todas as disciplinas. Os aprendizes tinham certeza de que seus professores possuíam a mais alta classe moral. Eram filósofos, cientistas, pesquisadores, sociólogos, mas, acima de tudo, difusores das leis divinas. Respeitoso silêncio dominou o recinto. Parecia que todos os pensamentos se entrelaçavam enquanto vibrações harmoniosas desciam de planos superiores, protegendo e inspirando os sacrossantos trabalhos que se seguiriam. Levantou-se então Epaminondas de Vigo. O velho professor era franzino, modesto, venerável, com barbas longas e brancas. Agora, porém, revelava-se aos nossos olhos surpresos em atitudes enérgicas, como um gigante da oratória, expondo as bases de uma doutrina renovadora até então desconhecida para nós. Bom dia. Que Deus esteja convosco. Cumpre receberem em primeiro lugar os ensinos morais expostos nos Evangelhos do Redentor. Assim irão adquirir critério suficiente para, só então, atingir outros esclarecimentos. A moral divina de Jesus, saneando sua mente e seu caráter,
predispôs, nos últimos 2 anos, seus espíritos para que pudessem receber o restante do curso. Por isso, somente agora foram autorizados a entrar em contato comigo. Alguém deseja fazer alguma pergunta? Qual será a duração do curso, nobre professor? Por quê? Está com pressa, meu caro Belarmino. Acalme-se. Faremos, sob minha direção, um curso leve, rápido, por assim dizer, preparatório, de ciência universal, denominada antigamente doutrina secreta. Já tive oportunidade de ler sobre essa doutrina. Soube que era ensinada apenas a mentalidades muito esclarecidas e muito fortes. Ora, meu esforçado professor do Porto. Mentalidades fortes e esclarecidas não são tão difíceis de encontrar. Para compreender o verdadeiro sentido da doutrina secreta, é preciso bem mais que isso. É necessário ser virtualmente capaz de penetrar nos mistérios divinos que se conservam ocultos às inteligências vulgares, ociosas ou presunçosas. Nos tempos remotos, anteriores à vinda do Messias, os ensinos secretos só eram ministrados a indivíduos que durante 10 anos, pelo menos, dessem as mais rigorosas provas de sanidade moral e mental, e no mesmo espaço de tempo demonstrassem a própria reforma interior, isto é, o domínio das paixões, dos desejos em geral, pela vontade iluminada de praticar o bem. Porém, com a descida do Mestre Nazareno às sombras da terra, o ensino secreto foi popularizado, trazendo à humanidade outros esclarecimentos. Desde então, decretos divinos ordenaram que o ensino secreto se propagasse a todas as criaturas, pois o Pai Supremo, penalizado com as amarguras humanas, deseja que todos os seus filhos sejam iluminados pelas verdades eternas. Epaminondas atraía a todos com um discurso vigoroso e contundente. Prosseguia, então, afirmando que batalhas insanas passaram a ocorrer entre os discípulos cristãos e os condutores das paixões inferiores. Luta dura e eterna que se estende por 2 milênios. Os operários do Messias já lançaram mão de todos os recursos para instruir os rebeldes que teimam em não aceitar as verdades celestes. Por isso mesmo, novos decretos divinos foram mandados, a fim de que o ensino seja ministrado mais ostensivamente, com toda a eficiência e clareza possíveis, não a 1 ou a 2 de boa vontade, mas a humanidade toda. É urgente que auxiliemos a regeneração do gênero humano, meus caros, pois, acreditem, uma rigorosa seleção será feita por parte da providência entre os espíritos e os homens. O planeta sofrerá em breve o seu parto de valores, expulsando para mundos inferiores os que não se corrigem há milênios. Serão conservados no seio terrestre apenas os serenos e os que semeiam a paz, os de boa vontade, para então estabelecer-se a era do progresso tão sonhada, o reino de Deus anunciado por Jesus Cristo. Deus Pai Todo-Poderoso
Dai-nos a graça da salvação. Epaminondas, grande professor, seremos dignos de receber o ensino secreto? Todos são dignos de buscar a regeneração. Por isso mesmo também receberão os princípios dessa doutrina. Rudimentos, apenas o bastante para se fortalecerem e alcançarem a verdadeira reparação. Ainda são muito frágeis, mentes traumatizadas pela violência do suicídio, índoles viciadas pelo abuso de séculos e séculos nas armadilhas da matéria. O ensino será concedido gradativamente, de acordo com suas capacidades. Por isso foram divididos em turmas iguais. Desse modo, pobres suicidas, cidadãos inferiores do universo divino, estão convocados a partilhar da ciência universal, pois foi justamente a falta dela que levou vocês ao crime infeliz e covarde. Eu, Epaminondas, em nome de Jesus Nazareno, e em nome de Maria, sua mãe, nossa mãe querida, convoco todos para uma prova de iniciação. Estejam preparados, pois da sua boa vontade, do seu valor na aplicação dessa experiência, dependerão os êxitos futuros. A vibrante oratória arrebanhou o interesse dos aprendizes, os quais, com legítima admiração, aplaudiram o professor no mundo espiritual. Exprimindo-se em português clássico e em espanhol, Epaminondas de Vigo era realmente um dos espíritos mais desenvolvidos do Instituto. Encantados, eu, Belarmino, João e alguns amigos brasileiros, logo nos sentimos atraídos para o novo curso, ansiosos pelas próximas lições. Entre uma e outra aula, comentávamos. E nós que estávamos apavorados no início, agora mal conseguimos esperar pelos novos ensinamentos de Epaminondas. Não apenas nós, Belarmino. Veja como os demais colegas das outras turmas também estão animados. Assim foi que, no decorrer do curso, o respeitável ancião revelou-lhes o nascimento e a progressão do próprio globo terrestre. O que conhecíamos superficialmente por intermédio da ciência terrestre, isto é, da geologia, da arqueologia, da geografia, Epaminondas resgatou diretamente dos milênios mais remotos. O início de tudo vinha então ao presente, descrito em cenas vivas, em atividades reais, como se houvéssemos participado realmente do nascimento e crescimento da Terra. Presenciem, meus caros. Enriqueçam seus conhecimentos com este momento único. Vejam, é a centelha em ebulição, as trevas do caos, os dilúvios aterrorizantes, as grandes catástrofes para a formação dos oceanos e rios. O maravilhoso nascimento dos continentes e das montanhas majestosas, eternas como o próprio planeta. Os Alpes poderosos desafiando as idades, os Pirineus graciosos, o Himalaia e o Tibete, a Mantiqueira sombria e majestosa. Todos, em épocas diversas, surgiram aos nossos olhos deslumbrados, arrancando lágrimas de nossas almas tímidas diante de tanta grandeza.
Voltemos ainda mais no tempo. Vejam, a luta dos elementos furiosos para o surgimento do céu. O oceano incendiado em convulsões pavorosas, sacudindo o centro nascente do mundo ainda solitário. Contemplamos também, boquiabertos, a devastação provocada pelos ventos e tempestades, os primeiros sinais de movimento e vida no leito das águas, a vegetação, os incríveis dinossauros, os lagartos de forma e força inconcebíveis, os mastodontes, enfim, a pré-história. Era um livro imenso, magnífico. Era a divina criação que resistia através do tempo, da eternidade das coisas. E nesse livro soletrávamos o ABC da iniciação gradativamente, pacientemente. Às vezes empolgados, em outras atemorizados, banhados em lágrimas, mas sempre ávidos e encantados, ansiosos por mais conhecimentos. A origem do universo desfilava à frente dos aprendizes, convidando-os à análise sadia e esclarecedora. Diariamente, fortalecia-se naqueles espíritos abatidos o respeito, a veneração pelo grande Criador. A quem havíamos negado, Ivone, mas a quem agora rendíamos graças, apavorados diante de sua grandeza, mas também felizes ao nos reconhecermos seus filhos, herdeiros da sua glória eterna. Observem a flora e a fauna em toda a sua variedade de espécies. A geologia povoando o centro da Terra com toda a sua variedade de minerais. O infinito laboratório do planeta. O oceano com seus micro-organismos, seus eternos depósitos de vida, de criação, de espécies. Ah, toda essa riqueza divina, tudo ao alcance do homem, tudo criado para ele. E o ser humano continua a desprezar essa dádiva, vivendo como vive, mergulhado nas trevas da animalidade. E assim viram surgir o homem, a divisão das raças, dos povos, a suprema glória do planeta, abrigando finalmente o ser que deveria refletir a imagem e a semelhança do seu Criador. Durante longos anos, deciframos diariamente esse livro assombroso. Eram ensinamentos tão intensos que nos causavam vertigens, levando-nos até mesmo a adoecer. Frequentemente necessitavam recuperar as energias mentais. O próprio Epaminondas os ajudava com isso, sendo um dos mais dedicados ao seu restabelecimento. Em uma noite de céu estrelado e brisa suave, meus amigos e eu nos reuníamos em frente ao vasto jardim central. Então, meus caros, o que fazer? Estamos às vésperas do retorno ao planeta Terra, que agora conhecemos desde o seu nascimento. Planeta Terra. Estância onde, infelizmente, nada pudemos aprender ainda. Apenas soletramos as primeiras letras do plano material. Uma dúvida ainda atormenta meu espírito. De que forma podem Epaminondas e seus assistentes nos ensinar tais lições, tornando visível no presente o que os milênios esconderam no passado? Compartilho da mesma questão, professor Bellarmino. Afinal, como reconstruir com tanto realismo as idades primitivas, os períodos devastados pelo tempo? São questões profundas, meus amigos, que somente o próprio Epaminondas poderá nos responder. Mas quem aqui terá coragem de lhe perguntar?
Perguntas inteligentes não requerem tanta coragem para serem feitas, meus alunos. Professor Epaminondas, desculpe-me, não havia percebido a sua presença. Eu é que peço desculpas aos amigos por haver chegado assim, sem avisar. Muito nos honramos com sua presença, nobre professor. Não há necessidade de avisos nem cerimônias para nos encontrar. Respondendo às suas questões, meus caros Belarmino, Camilo e João, a verdade é que vivemos todos em plena eternidade. Somos cidadãos do infinito. E para a eternidade o que existe é o momento presente. Ela, a eternidade, vive dentro do presente, porque é esta justamente a sua particularidade. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Boa noite. Posso participar da conversa? Irmã Doris, que grata surpresa. Mas é claro. Estávamos falando sobre as aulas do professor Epaminondas e suas fantásticas imagens. As imagens que se eternizaram, a reprodução do que se passou na Terra desde a sua origem, são selecionadas pelos magos da ciência sobrenatural. Tudo é captado e transportado até nosso conhecimento por processos e aparelhamentos que o ser humano já não mais ignora. Epaminondas é capaz de, ao conversar com um espírito superior, reportar-se ao passado dispensando aparelhos. Vocês, no entanto, não os dispensariam. Para isso, contamos com uma vasta equipe de magos, especialistas e artistas da palavra, que vasculham o espaço com seus poderes de atração, transmitindo nas telas o que captaram através de poderosos estímulos. E tudo com extrema perfeição e realismo. Processo tão comum no mundo invisível, essa forma de captação da imagem dos acontecimentos também será possível ao ser humano um dia. Uma única coisa, porém, irá acelerar tal conquista da ciência para a humanidade. O domínio da moral nas suas sociedades, o império da honra. Bem, meus caros, convém nos recolhermos agora. Teremos um longo dia de estudos amanhã. Boa noite. Boa noite, irmãos. Boa noite. Bom descanso. Boa noite. Até amanhã, professor Epaminondas. E boa noite, irmã Doris. No dia imediato, começaram a estudar os mistérios de um sublime espetáculo. A marcha harmoniosa dos astros. Agora, porém, não mais em recintos fechados, mas por intermédio de excursões em pleno espaço sideral. Viajávamos através do infinito, Ivone, como universitários num curso prático. Nossas forças, porém, muito limitadas, não nos permitiram contemplar os mundos estelares em sua total imensidão. Como estímulo apenas, foram permitidas aos espíritos aprendizes visões aproximadas do cosmos, com a ajuda dos aparelhos da astronomia. Mesmo assim, foram as mais belas aquisições a que nosso Estado poderia desejar, o que já nos satisfazia e muito. Até que, após longo período investigando os enigmas espaciais, os aprendizes retornaram à Cidade Esperança. Passaram então a assumir outra difícil tarefa: estudar a si mesmos. E era numa manhã bem cedo, logo ao nascer do sol, que Epaminondas nos esclarecia. Na aula de hoje, falarei sobre a tripla natureza humana. Provarei minha tese na prática com análises em torno de vocês mesmos e de outros. Preparem-se, pois terão surpresas desagradáveis para seus corações
orgulhosos. Desculpe-me, instrutor, mas creio que já estudamos esse assunto no departamento hospitalar. Sim, conheceram os rudimentos. Agora terão acesso aos detalhes que só poderiam receber na Cidade Esperança. Epaminondas expôs então a realidade das vidas sucessivas, suas leis, suas consequências benéficas, sua finalidade grandiosa, sua extrema necessidade para a evolução do ser. Apontou-nos a jornada dolorosa do espírito nessa sublime ascensão, submetido ao trabalho dos renascimentos e renovações em corpos carnais, dos estágios no além, das tarefas ininterruptas num e noutro plano. Sentirão emoções muito traumáticas no decorrer das próximas aulas. Os campos da vida espiritual, a qual começarão a compreender com a devida eficiência, serão esmiuçados como nunca. Por mais que contestem, meus caros, velhas convicções filosóficas serão derrubadas. Preconceitos religiosos serão destruídos. Conceitos científicos serão modificados. Para conhecerem melhor a personalidade humana, partiram então em caravanas de estudos práticos. Surya Omar era um instrutor dessa nova disciplina, fazendo-se acompanhar de sábios assistentes. Visitávamos os departamentos hospitalares, observando, como estudantes de medicina, a constituição dos corpos astrais dos nossos irmãos ali detidos. Enfermos auxiliados pelo incansável Teócrito, fraternalmente assistidos por nossos amigos Roberto e Carlos de Canaleiras. Os aprendizes desciam à terra periodicamente, visitando-a durante anos consecutivos, em estágios de algumas horas, pelos hospitais e casas de saúde. Estudavam o fenômeno dos desprendimentos, sempre observados por eminentes entidades da pátria espiritual. Visitávamos também casas particulares e até prisões, à espera de condenados à pena de morte, pois como Surya Omar nos instruía, devem enriquecer a mente com análises em torno de todas as modalidades desse fenômeno extraordinário. A separação de um espírito do seu corpo carnal, desde o feto, libertado ou não voluntariamente do ventre materno, até o sentenciado pela justiça dos homens à morte na forca e de outras formas brutais. Examinarão cada caráter, cada personalidade ou tipo de doença, assim como a natureza do desprendimento, através de estudos minuciosos. Para que o estudo seja completo, professor, teremos também de assistir a cenas de assassinatos ou catástrofes? Não será necessário, João. Chegarão sempre após o drama a tempo de colher a explicação necessária. Frequentemente nos impunham um doloroso dever: acompanharmos o desligamento árduo, por vezes assustador, dentro de um cemitério. E sob as inúmeras árvores, nas quais os passarinhos esperavam a chegada do alvorecer, ou à sombra dos ciprestes majestosos, pela calada da noite, bordada de estrelas, eis que recebiam os ensinamentos do antigo sábio de Alexandria. Não podíamos, no entanto, nos livrar do sofrimento durante aquelas cenas tão chocantes. Precisam aprender a dominar suas emoções, meus filhos. Nas próximas aulas deverão testemunhar muitas desgraças alheias, dores profundas, angústias, misérias, desesperos. Sei que será impossível conterem as lágrimas, mas devem buscar a serenidade. Tratem, antes de tudo, de refletir, no sentido de auxiliar e remediar situações sem perder tempo com lamentações e lágrimas improdutivas.
E o que mais temíamos finalmente aconteceu. Fomos obrigados a observar os desprendimentos prematuros ocasionados por suicídio. Ah, Ivone, como é doloroso recordar aquelas cenas, aquelas sensações, aqueles momentos. A loucura que nos atacava no passado retornava das profundezas da alma. Contra a nossa vontade, ela brotava novamente em cada espírito, afligindo-nos com o fantasma de um passado transformado em presente. As atitudes abomináveis de nossas fúrias cresciam na memória, desorientando a todos. Algo precisava ser feito. Estávamos à beira de uma alucinação coletiva.